fazer uma introdução muito rápida. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja, porque eu já tenho liberdade aqui nessa casa. Quem aqui tem ousadia de ouvir a verdade sem achar ruim? Porque para ouvir verdades de Deus e não achar ruim tem que ser ousado. Para ouvir Deus falar verdades na nossa cara, porque Ele tem autoridade para isso, tem que ter coragem de ouvir sem reclamar, porque é Ele que está falando. É Ele que está falando, então eu falo, não é Ele que está falando. Quando é o homem que está falando, eu também escuto. Só que não tem peso no meu coração de julgamento, não tem peso no meu coração de censura, não tem peso no meu coração de me tirar paz. Agora, quando é o Senhor falando, aquilo ali entra lá dentro, me promove uma reforma. Eu não consigo dormir, eu não me conformo com a situação que eu estou vivendo. Eu preciso melhorar quando Deus fala. E quando eu estava aqui, o senhor estava palestrando comigo, eu vi muitos jovens aqui. Tem diversas idades aqui. Eu não estou com pressa de pregar não, mas também não vou enfadá-los. Tem várias faixas etárias aqui, e eu vi isso. E Deus falou assim comigo, lá no meu íntimo, que na palavra de Deus é muito maravilhosa, porque da criança que ainda não tem entendimento, até o senhor ancião que já viveu tudo, todos entendem a voz do Senhor. É claro que uns conhecem mais o português, outros conhecem mais a ciência, outros vão ouvir, vão entender aonde está o capítulo, onde está o versículo, qual é o contexto. Outros não têm esse conhecimento. Mas Deus vai falar tanto com aquele que sabe, quanto com aquele que não sabe tanto quanto aquele outro. Deus fala com todos e todos entendem aquilo que Ele quer falar. Só não entende o que Deus quer falar quem não quer. Então, Deus vai falar com esse jovem aqui, esse menino aqui que está aqui, e ele vai entender. Vai ficar semente do Evangelho no coração dele. Então, todos aqui vão sair daqui entendendo o que Deus quer falar. Eu vou começar essa mensagem dizendo o seguinte: Deus que me deu essa introdução. Qual é o objetivo do culto? Eu não vim aqui pregar doutrina, eu vim aqui pregar sobre o chamado de Ezequiel. Mas Deus falava comigo. Qual é o objetivo do culto? A gente, quando vem cultuar, a gente acha que o culto, na grande maioria, e em parte mas não é a parte mais importante, a gente acha que o culto é para Deus. De fato é para Deus porque Ele é a divindade que está sendo adorada aqui. Ele é o Deus da casa, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, digno de honra. Então o culto é para Deus. Mas quem é mais beneficiado? Deus ou o homem? Quem é mais abençoado? Deus ou o homem? Quem é mais visitado? É Deus que é visitado pela nossa pecaminosidade? Ou é a nossa pecaminosidade que é visitada pela santidade do Deus que passeia por esta casa? Então o culto é para nós. É uma oportunidade da gente fazer aquilo que nós não conseguimos fazer em qualquer outro lugar. É uma oportunidade da gente falar com Deus, chorar. É uma oportunidade, eu disse aqui na outra vez que eu vim, volto a dizer, porque aqui, glória a Deus por isso aqui nessa casa, tem liberdade de um ser usado para o outro. Tem lugares, irmãos, que os irmãos não têm liberdade para serem usados. Entre Deus tomar uma criança, Deus tomar uma mulher, uma senhora, um jovem. Aqui não, graças a Deus, Deus está usando todos. Que essa é a vontade do Senhor. Diz a palavra que Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, não dando explicação de nada. Perguntando para André, como nós alimentaremos essa multidão? André, não tem dinheiro para toda a multidão, não tem como comprar, e vem o menininho com os pães e os peixes. Jesus pega o que está na mão do menino e alimenta uma multidão e ensina uma lição para os discípulos. Então, o culto é para nós. Agora, interessante, com qual objetivo? Qual o objetivo do culto? É para nós. Eu anotei aqui. É para nos aperfeiçoar e nos levar à maturidade. Aí, enquanto eu estudava sobre essa introdução, Deus falou comigo uma coisa linda. Porque se o culto, eu vou perder um tempinho aqui. Se o culto é para nós apresentar algo para Deus, tem uma finalidade nisso e tem um propósito muito profundo nisso que a gente não entende. Porque não está no campo físico, está no campo espiritual. E o apóstolo Paulo nos ajuda a entender, porque eu não estudei isso, está vindo agora. Porque o apóstolo Paulo nos ajuda a entender porque ele diz, ainda, 2 Coríntios, ainda que o homem externo, homem de carne e de barro, se corrompa, contudo, o interior se renova a cada dia. Ainda que eu caia, ainda que eu peque, ainda que eu fale, a semente do evangelho que foi plantada no dia que eu aceitei a fé, está germinando, e
semente, diz a palavra, é muito mais poderosa do que o mundo, do que o diabo, do que a tentação, do que a minha própria carne. Então, o objetivo do culto para todas as idades é você ser aperfeiçoado. E por que ser aperfeiçoado em maturidade? Porque aí Deus me levou no Salmo 14. O Salmo 14 diz assim, que os nécios, eu vou explicar para você, os nécios dizem, não existe Deus. Versículo 1 do Salmo 14 para você ler. Os nécios dizem no seu coração, não existe Deus. O que significa a palavra nécio? Nécio é ignorante, negligente, desconhecedor, tolo, insensato, ou seja, aquele que ainda não atingiu a maturidade. Ou seja, quem ainda não atingiu a maturidade, não vê Deus no sol, não vê Deus na lua, não vê Deus na criança, não vê Deus no bebê, não vê Deus no irmão, não vê Deus no mendigo, não vê Deus na porta que abriu, não vê Deus na porta que fechou, não vê Deus na chuva, não vê Deus no verão, não vê Deus em nada. Ele é ignorante, não é maduro. Agora, quem já foi visitado pelo Senhor e já está no nível de maturidade, está fazendo sol, Deus está lá. Está na chuva, Deus está lá. Está no dia mau, Deus está lá. Está no cativeiro, Deus está lá. Está na prova, Deus está lá. Está no deserto, Deus está lá. O inimigo está afrontando, Deus está lá. As coisas estão dando errado, mas Deus com certeza está lá. Ele está lá. Como que você prova isso, pregador? João prova essa tese. Capítulo 15, versículo 7 de João. Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto pedirdes, e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meu discípulo. Entenda, o tolo diz, não existe Deus. O maduro diz, existe Deus, Ele está em mim. Quando o maduro diz, existe sim Deus, Ele está em mim, ele está frutificando. E na frutificação do maduro, Deus é glorificado. Então, nesse momento do culto, para você entender, não sei porque Deus mandou pregar dessa maneira, o começo, é para que você entenda que só o fato de você entrar por aquela porta de vidro, se assentar e glorificar Deus de alguma maneira, você já está glorificando Ele e você já está crescendo um pouquinho de maturidade, ao ponto do diabo olhar para você e não te enxergar mais como uma pessoa tola, e de não enxergar mais você como um fantoche, e de não enxergar mais você como qualquer um. Ele olha para você e vê que em você está sendo plantada a maturidade de Cristo, porque você, do contrário do mundo, está dando glória ao único e verdadeiro Deus através da sua vida. E Paulo, melhorando um pouco essa tese, ele diz: porque o propósito do evangelho que eu prego para vocês, aos Colossenses capítulo 1, versículo 22, é através dessa mensagem que eu estou pregando aqui na igreja de vocês em Colossos, é fazer vocês santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, esse evangelho é para fazer vocês irrepreensíveis, é para fazer vocês inculpáveis, é para vocês fazerem santos. Santo para quem? Para o próximo? Não. Santo para as testemunhas, santo para os demônios, santo para os anjos, santo para Deus. Então você está aqui, tenha certeza disso. Se não tiver profecia, se não tiver revelação, se você não ouviu o que você quer, pelo menos você está crescendo em maturidade. Pelo menos você está sendo fortalecido. Você está crescendo. Diferente de como funciona lá no mundo, você só cresce numa empresa se você subir de cargo. Aqui não é assim. Você está no mesmo lugar, mas está crescendo. Você está da mesma maneira, mas está crescendo. Você não está sendo aplaudido, mas está crescendo. Você não está sendo elogiado, mas está crescendo. Você não está tendo oportunidade, mas está crescendo. Por quê? Porque quem dá o crescimento de Jesus é Deus. E Paulo diz mais: nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então você está crescendo. O menino, o senhor, a senhora, todos estão crescendo. Então eu queria pregar sobre Ezequiel, 3 coisas. Sobre Deus, porque tem que começar com ele. Sobre o profeta e sobre a missão. Então, sobre Deus,
Ok? Tudo começa nele. Sobre o profeta, que é o que ele vai fazer, o meio que ele vai usar e a missão do profeta. E muito linda essa mensagem que Deus me revelou, porque sobre Deus, eu queria falar sobre a graça e a fidelidade do Senhor. Por quê? Se os irmãos não sabem, rapidinho, Ezequiel está vivendo um tempo de desgraça, vamos dizer assim, de tristeza, de sofrimento, de falta de esperança. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus havia feito no passado, tudo aquilo que Deus havia honrado, sua palavra cumprindo, porque Deus havia prometido e ele mesmo tinha cumprido, agora só é lembranças. É triste isso. É triste quando você olha para o que Deus fez na sua vida e aquilo se torna uma lembrança. Por quê? Porque Deus não continuou fazendo, porque eu não deixei. Não vou falar você não, vou falar eu. Então Ezequiel está vivendo um tempo triste, porque Israel havia sido uma potência na mão do Senhor, havia sido escravo no Egito, foi liberto, passou pelo deserto, e eu estava estudando esse dia, não tem nada a ver com a mensagem, fiquei maravilhado. Deus fez tudo aquilo ali na vida de Israel. Não foi para mostrar que Israel era bom, não foi para mostrar que Israel era o garoto, a menina dos olhos dele, porque Israel era, mas não foi para isso. Foi para trazer um nome grande para ele mesmo. E o salmista, ele diz: Senhor, lembra que tu guiou aquele povo pelo deserto para garantir para ti um nome eterno. Você guiou aquele povo pelo deserto, você destruiu os amorreus, os cananeus, os perizeus, os gigazeus, você destruiu toda aquela geração, você botou Jericó por terra, tu abriu o Jordão, tudo isso para mostrar que tu é um Deus eterno. Isso foi tão verdade que quando os dois espias entraram em Jericó e entraram na casa de Raabe, ela disse: eu sei que vocês são israelitas, porque nós ouvimos o que Deus fez lá no Egito, e nós estamos cheios de temor do vosso Deus. Por favor, jurem para mim que vocês vão poupar eu e minha casa. Jericó já estava ouvindo a voz do Senhor lá no deserto. Então tudo que ele fez agora é lembrança, mas ele, por graça e misericórdia, decide trazer uma lembrança do passado. Não sei o que Deus vai falar aqui agora. Ele decide trazer uma lembrança do passado para o presente e falar que o futuro está garantido. Ele faz isso na minha vida. Uma lembrança do passado traz para o presente e diz: está aqui agora. O teu passado que você, nossa, já foi. Não, o teu passado aqui agora é o presente, e eu vou garantir o teu futuro por graça. Por que graça? Porque o povo já não merece mais. O povo já viveu anos e anos fazendo o que não agrada a Deus, abandonando o Senhor por Baal, abandonando o Senhor por Azera, abandonando o Senhor pelos deuses das nações. Então Deus foi trocado diversas vezes. Inclusive, eu amo esse texto em Jeremias 2. Deus fala assim: esse povo cometeu duas maldades. Me trocou, eu, o manancial de águas vivas, por uma cisterna rota que não retém água. Essa palavra é linda, eu amo essa palavra. Porque o povo estava cego pelo pecado, então ele trocou o manancial onde brota água para a eternidade, por uma cisterna onde eles achavam que ia ter água, mas a água ia vazando, não tinha água. Então o povo fez tudo isso, mas mesmo assim ele foi lá e deu graça. Por que ele deu graça? Por fidelidade. Aí aqui eu anotei: fidelidade a quê, pregador? Primeiro, Deus não deixou Israel ser envergonhado na história dele toda, e Deus não deixa a sua igreja ser envergonhada na história presente e na vindoura, por 3 motivos. Primeiro, por ele próprio, porque ele que começou, então ele vai terminar, é o nome dele. Então, por ele próprio, ele não deixou Israel ser envergonhado. Segundo, pela sua palavra. Lembra que Jesus disse que passarão céus e terra, mas não quê? Não passará. Então, ele próprio honra ele mesmo, ele próprio honra a sua palavra, que vai passar o céu, vai passar o céu e a terra, mas a palavra dele vai continuar eterna. E terceiro motivo, aí ele fala contigo: em honra aos seus servos, em honra aqueles que foram fiéis, em honra aqueles que honraram o nome dele, em honra daqueles que foram fiéis ao Senhor, independente do que aconteceu. Então, primeiro, irmãos, ele vai ser fiel na tua vida por causa dele. Ele, o Senhor. Segundo, ele vai ser fiel porque saiu da boca de alguém, usado por Deus, uma palavra.
Ele vai cumprir as coisas na minha vida, que até ele testificou na boca do nosso pastor enquanto orava por mim. Porque um dia ele usou alguém para falar, eu vou fazer. Então ele vai honrar por ele e pela palavra dele. E o terceiro, em honra dos seus servos, em honra de Abraão. Ele disse o que é para Abraão em Gênesis 12? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a tua semente, Abraão, olha para o céu. Tu conta o céu, as estrelas que estão no céu, não conta, não vai poder contar Israel também. A tua semente será como as estrelas. Ele não podia deixar cair essa palavra feita ao seu servo. Ele não podia desonrar Moisés, que foi fiel no deserto ali, suportando o povo, ao ponto de falar: Senhor, esse povo, imagina Moisés, esse povo é duro, esse povo é complicado, como é que eu vou conseguir? E Deus dando graça para Moisés. E Moisés subiu 40 dias em jejum, em santidade, e quando Moisés desce, ele vê o povo adorando o bezerro, ele quebra a tábua, e ele volta mais 40 dias, ou seja, 80 dias de jejum. 40 por causa do projeto, 40 por causa da rebeldia e da restauração. Porque ele era líder. Líder paga preço. Coluna sofre para que os outros venham ficar de pé. Isso a gente vai entender no final. Segundo, eu anotei aqui o profeta. Muito interessante que quando você leu aqui no capítulo 1, diz assim: e aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no 5º dia, que estando eu junto com os cativos no rio Quebar, se abriram os céus e ouvi visão de Deus. Aqui eu fiquei preso nesse versículo aqui, ó, um tempão, só nesse versículo. E eu não fui no Google, não, foi só eu e Deus e o versículo. E eu entendi que só o fato, e aqui eu quero que você pegue isso, pelo amor do Senhor, só o fato de Deus ter feito o profeta enxergar, já foi graça, já foi fidelidade. Sabe por quê? Pergunta por quê? Porque a visão que o profeta viu não era só para ele, era para toda uma nação. Era para toda uma geração. E não era só para aquela geração, é para nós, que nós estamos aqui falando dele, falando do que ele viu. E o que ele viu? A glória do Senhor. Diz a palavra do Senhor: eu vi os céus abertos e uma tempestade vindo, e dentro da tempestade aqueles seres viventes com 4 rostos, não sei quantas asas e rodas e olhos. Aquilo que ele viu foi a glória de Deus. Não foi para ele somente, foi para Israel, foi para os judeus, foi para toda a geração, foi para toda a humanidade, foi para nós. Então só o fato, e aqui eu anotei, muito lindo, só o fato de Deus permitir Ezequiel ver lá atrás, há 2.600 anos lá atrás, essa visão foi graça de mim e de você. Porque através desse texto a gente entende um pouquinho o que é Deus, o que é a sua glória e o que é a sua obra. Porque Deus é o Deus da obra. A glória de Deus é a glória na obra. A obra de Deus é a glória do Senhor. A igreja glorifica o noivo, e o noivo é glorificado na igreja. Então, só o fato de eu anotei aqui, a graça foi tamanha, a fidelidade foi tão intensa de Deus, que não foi Ezequiel que ficou olhando para o céu, pedindo para Deus mostrar a ele uma visão como eu e você faz. Ou você não ora para ver as coisas de Deus? Eu oro todo dia. Deus me deu o dom de sonhos. Eu tenho sonhos e eu consigo interpretar alguns deles, tanto meus quanto de alguns irmãos. Todo dia eu oro. O Senhor fala comigo em sonho. Eu oro pedindo para Deus falar comigo em sonho, porque Deus fala comigo em sonho. Não foi isso que aconteceu com esse homem. Ele não orou para Deus falar com ele em sonho, pelo menos o texto não diz. Mas ele estava no rio, junto com os cativos na Babilônia, ele olhou para o céu e viu tudo. Viu tudo. E aqui eu anotei: Deus abriu os olhos do profeta para ver. Deus abriu os ouvidos do profeta para ouvir sua voz, porque o próprio Deus que explicou a visão. Deus está falando contigo? Talvez o pastor não saiba te explicar. Deus está falando contigo, talvez a irmã não vai saber te explicar. Deus está falando contigo, talvez o teu melhor amigo talvez não vai ter mente para te explicar. Sabe quem pode te explicar? O Deus que te mostrou tudo isso. Deus abriu os olhos de Ezequiel, Deus abriu os ouvidos de Ezequiel, e o principal, Deus abriu a mente de Ezequiel para ele entender e poder escrever e poder explicar.
Porque ele vai falando a visão e explicando cada detalhe. Como é que você vai ver uma visão sobrenatural que foge do conhecimento humano e você vai saber explicar detalhes? Tudo certinho, inequivocamente. É Deus. Então nessa noite eu quero dizer para você, é Deus que vai abrir tua visão. É Deus que vai abrir tua audição. É Deus. Agora eu entendo porque eu comecei a pregação dizendo que independente da idade, Deus faz a gente entender a sua voz, porque Ele vai fazer você entender, te dando um entendimento daquilo que Ele está falando, daquilo que Ele está te mostrando. Ele vai fazer você entender. Agora, o seu povo era o povo da aliança, era o povo do pacto, era o povo que Deus havia jurado que iria honrar. Só que estava caído, estava fracassado. Agora, olha que coisa linda. Eu fiquei pelo menos... Olha o que diz o versículo 5 do capítulo 2. Ezequiel, prega. Olha só, Ezequiel prega. Quer eles ouçam, ou quer deixem de ouvir. Porque eles são casa rebelde. O que Deus está querendo dizer aqui? Olha só. Seu papel é pregar. Seu papel é fazer o que eu estou falando. O que você viu, você vai contar. O que você ouviu, você vai transmitir. E eu vou te dar entendimento de como você vai fazer isso. Agora, se eles vão crer e obedecer ou não, não esquenta. Eles são casa rebelde. Aí Deus levanta uma acusação antiga. Os pais deles fizeram, eles fazem e vão continuar fazendo. Então entenda. Ser pregador, e pregador que eu falo é só pregar aqui no microfone da igreja, ser pregador, viver como um pregador, anunciar Jesus. É uma missão que o resultado não está em nós. O resultado não compete a nós. Porque naquele que te ouve e bate palma a você, talvez não frutifique nada. E talvez aquele que está te fingindo que não está nem te ouvindo, Jesus está plantando e está dando uma colheita tremenda. Então, eles estão ouvindo ou não importa, pregue. Paulo chega a dizer, se uns pregam por porfia, outros pregam por vaidade, que me importa? O evangelho está sendo pregado. Então aqui está a missão da igreja, intrinsecamente no texto. Devemos anunciar o evangelho. Ponto. Agora, o mais lindo, olha o que diz o versículo 5 na parte final. Meu Deus, isso aqui é muito lindo. E diz assim, eles vão ouvir? Não sei. Eles não vão ouvir? Também não sei. Agora, olha o que diz a parte B. E hão de saber, isso aqui, meu Deus, isso aqui que está falando é Deus, irmãos. E hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Quem disse que era profeta? Foi ele mesmo que falou que era profeta? Foi ele mesmo que falou assim, olha, eu vi visão de Deus, eu sou profeta de Deus, eu estou aqui para falar algo forte de Deus. Não. O próprio Deus, antes de enviar Ezequiel, falou assim, Ezequiel, tu vai pregar uma mensagem dura, tu vai pregar uma mensagem revelada, tu vai pregar uma mensagem poderosa da minha parte, mas eles vão saber, querendo ou não, que teve um profeta no meio deles. Teve um profeta no meio deles, e eles vão saber, porque eu vou mostrar que você é profeta. Sabe por quê? Porque não foi você que me pediu chamado, não foi você que me pediu para ser pastor, não foi você que pediu para ser missionária, não foi você que pediu para ser obreiro, fui eu que revelei a minha glória para você, só para você dar continuidade à minha obra. Eu não sou profeta, eu não sou pregador, Ele que me chamou. Você não é vaso, meu Deus, de ouro, você é vaso de barro. Agora, se Ele quiser revertir o vaso de barro de ouro, Ele faz. Quem testificou de Ezequiel foi o próprio Deus. Ele que testificou, Ele falou, vão saber que tem profeta. Vão saber que tem profeta. Eu vou mostrar para eles que tem profeta no meio deles. Como? Fazendo se cumprir tudo que tu falar, Ezequiel. Interessante que Ezequiel, nesse tempo, Jerusalém ainda não havia sido destruída pelos babilônios. Só vai ser destruída alguns anos depois. Então, quando Ezequiel começa a profetizar, o povo se converter, tantos que estão lá na Babilônia, quantos que estão em Jerusalém, o povo não está ouvindo. Como é que Deus honrou a palavra de Ezequiel? Nabucodonosor foi lá na terceira vez. Foi a primeira, roubou alguns tesouros. Foi a segunda, roubou alguns homens e mais tesouro. Na terceira, não quis ouvir, destrói tudo, Nabucodonosor. Queima tudo, deixa tudo um caco.
Porque teve um profeta que foi levantado no tempo oportuno para ele saber que eu sou Deus. Eu não tenho medo de dizer, nem tenho dúvida, que aqui nessa casa Deus já levantou e vai levantar profeta. Agora, de multidão, é ele que faz. Porque não existe diferença entre profeta que fala para uma alma e profeta que fala para 1000. A diferença é, aquele que fala para uma alma tem que cumprir, da mesma maneira que aquele que fala para 1000 tem que cumprir também. Então fala o que Deus tem te mandado. Não se acovarde, quem honra é Deus. Quem garante é Deus. Quem chamou foi Deus. Quem chamou foi Deus. Agora, olha só. A condição dele estava 1000 maravilha? Não, igreja. Eu quero que você entenda que tudo que eu estou pregando é muito lindo de ouvir no contexto da Alice no País das Maravilhas. Agora, no teu contexto de sofrimento, de luta, de dificuldade, de operação policial, de opressão de um lado, de dificuldade de outro, de filho rebelde, de parente problemático, esse cenário não encaixa. A vocação de Deus, no meu contexto, me faz duvidar. A chamada que Deus tem na tua vida, talvez hoje, te faz ter dúvida. Agora eu quero te falar uma coisa. Depois eu vou falar algo da parte do Senhor no final. Deus, Ele garante o sucesso, independente da circunstância que esteja no presente, porque o Senhor, Ele honra a sua palavra, e o que Ele está prometendo, eu fico muito maravilhado com o que tem escrito em Salmo 34. O salmista Davi está dizendo assim, ó: os filhos dos leões têm fome. Olha só que coisa tremenda. Davi pegando uma coisa da vida animal para configurar algo que acontece na vida do cristão. Os filhos dos leões têm fome. Todo mundo tem fome. Só que Davi está querendo dizer que eles têm fome e às vezes não têm o que comer. Entende? Aí ele fala assim, mas, adversativa, mudança. Os filhos do leão têm fome. E às vezes não tem o que comer, ficam com fome, rosnando, miando. Agora, ele diz, mas os que temem ao Senhor, de nada tem falta. Agora, Deus falou comigo, eu falei, Senhor, como assim de nada tem falta? Deus falou, estou comigo. De nada tem falta, não é que eles não têm falta, é que eles têm garantia que Deus vai suprir aquela falta. Deus vai suprir aquela falta. Então, ter garantia que nada tem falta não é ausência de problema, não é ausência de adversidade, não é ausência de dor, de sofrimento, é garantia de provisão. Provisão. A gente canta muito Jeová Jireh, o Deus da provisão. Como que nós vamos conhecer o Deus da provisão? Na bonança, na abundância. Tem que faltar para ver Ele honrar. Tem que às vezes acontecer para ver Ele vir. Tem que vir. Agora, olha que coisa tremenda que está vindo aqui agora. Se os irmãos lá, Pedro, Tiago e João, o colégio apostólico, tivessem no Mar da Galileia, em um dia ensolarado, 3 horas da tarde, e Jesus viesse andando por cima das ondas, que peso aquela experiência teria? Jesus está vindo andando, eu estou vendo que é Jesus. Poxa, ele é Deus mesmo, ele é filho de Deus. Agora ele veio no meio da tempestade, barco balançando onda, tudo escuro. E tinha uma lenda naquela época que o Mar da Galileia tinha fantasma, tinha demônio, tinha tudo aquilo ali. E ele veio andando e os discípulos estão naquele terrível momento. Eles vão. Aí eles acharam que era um fantasma. Jesus, sou eu. Aí Pedro, é tu mesmo, Senhor. Manda que eu vá até ti. Ele falou, então vem. Eles conheceram o Filho de Deus, que eles chegaram a falar, que este homem que manda e os ventos obedece, que diz e o mar se aquieta. Então Deus da providência é o Deus que garante provisão. Esse é o Deus de Ezequiel. Já partindo para o final, qual era a missão de Ezequiel? A missão de Ezequiel está no capítulo 2, no versículo 3, 4 e 5. Pregar a mensagem que ele havia recebido de Deus. Só isso. Não precisa inventar não. Não precisa fazer curso para ser pregador não. Não precisa saber ciências para ser pregador não. Não precisa ser doutor em qualquer academia dessa renomada para ser pregador não. É só você pregar aquilo que Deus está falando contigo, nos cultos, na madrugada, no teu joelho, no monte, nas orações. Aquilo que Deus está falando com você, você prega e vive. Prega e vive. Vive, depois prega. Tem vezes que você vai pregar e depois você vai viver. Tem vezes que você vai viver e depois Deus vai falar, agora prega o que está vivendo. Então a missão de Ezequiel foi,
Ezequiel prega. E muito interessante que naquela época era como se fosse uma ameaça. No caso, não é uma ameaça. Deus falou para Jeremias assim o seguinte, até hoje eu não entendi muito bem esse texto, na profundidade. Deus falou para Jeremias, eles serão como muros de bronze, eles serão queixo de ferro. Não temas, porque naquela época os sacerdotes eram ruins. Eles matavam, irmãos. Botavam no calabouço. Como fez o rei Zedequias, se não me falha a memória, deixava pão e água. Anos no calabouço a pão e água. E foi o que fizeram com um dos profetas do Senhor. Aí Deus falou assim para Jeremias, Jeremias, eles são ruins, eles são maus. Mas não temas, porque eu sou motivo para te livrar. Agora, se tu temer, eu vou atiçar mais eles contra ti. Meu Deus. Se você temer, se você não confiar no teu Deus que te vocacionou, se você não confiar no Deus que te chamou, se você, pregador, não confiar no Deus que te tirou lá do mundão e não confiar nele, aquilo que é 2 metros vai virar 4 diante de ti. Deus falava assim com os profetas porque a missão é dura. Dura coisa é ser um anunciador de Deus. E eu anotei aqui o que significa profeta no hebraico. No hebraico a palavra profeta é nabi. E nabi é justamente isso. Mensageiro, anunciador de Deus. Interessante que hoje em dia profeta mudou um pouco. Mudou um pouco esse contexto, esse conceito. O significado da palavra profeta. Parece que eu sou profeta, então eu tenho uma senha com Deus para revelar aquilo que Deus quer. Não é assim, biblicamente falando. Deus chamava o homem, entregava a mensagem para o homem, e o homem tinha que suar para entregar. Tinha que enfrentar todos, tinha que fazer como Elias, ir no reino, no palácio. Vai lá no palácio de Acabe. Acabe é assassino, Jezabel é assassina, eles estão matando todos os profetas do Senhor. Mas você vai lá e vai dizer que não vai chover, por causa que Deus está irado com o povo. Então ser profeta nessa perspectiva que eu estou trazendo para os irmãos é cumprir a vontade de Deus, custe o que custar, se esforçar para viver e dar glória a Deus. Então a missão de Ezequiel depois desse panorama todo era pregar e ser fiel à mensagem. Pregar e ser fiel à mensagem. E a parte mais difícil, que eu vou encerrar falando isso. A missão de Ezequiel era pregar e viver a palavra, viver a mensagem. Segundo objetivo de Deus na vida de Ezequiel, sentir tudo o que Deus estava sentindo. Se você depois quiser estudar, pesquisar, bota no Google, lá vai ter. Ezequiel teve que viver aquilo que pregou, antes de pregar. Ezequiel teve que sofrer o sentimento que Deus sofria com Israel, o desprezo que Deus sentia de Israel, Ezequiel sentiu. A perda que Deus sentia de Israel como pessoa, porque se você não sabe, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, e ele sente falta de nós e sofre por isso. Deus sofria na perspectiva humana, é claro, não na perspectiva de Deus, mas Deus sentia, Deus se entristecia quando Israel se afastava, porque Deus tinha um relacionamento com aquele povo, era o único povo que adorava ao Deus verdadeiro. Então Deus falou, você vai sentir. Em Ezequiel capítulo 24, ele disse, Ezequiel, esse povo vai sofrer sem chorar, esse povo vai sofrer sem reclamar, esse povo vai sofrer de boca calada. Ezequiel, tá bom, Senhor, vou falar tudo isso. E diz a palavra do Senhor que naquele ano Ezequiel perdeu sua esposa. Ele não chorou, ele não reclamou, ele ficou calado. Ele sentiu a angústia do seu povo. E infelizmente, eu vou dizer infelizmente porque não é felicidade para ninguém, nós temos que sofrer pelo povo de Deus. Aleluia! Eu tenho que sofrer pela minha família para que ele venha ser salvo. Você tem que sofrer pela sua. Eu tenho que me compadecer da causa alheia, da causa do necessitado. Eu já tenho que sofrer pela condenação daquelas almas. Eu tenho que passar por alguém que está em estado de decadência. Eu tenho que passar por alguém que está sofrendo e sofrer por ele. Porque fazendo isso eu vou estar cumprindo a vontade de Deus. Fazendo isso eu vou estar vivendo o meu chamado de profeta, de servo, de obreiro. E Paulo disse isso. Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele fala, olha só, no final da carta,
depois de dar esporro em todo mundo, depois de repreender todo mundo, depois de pregar uma mensagem dura para os Gálatas, para eles voltar ao evangelho verdadeiro, sair das fábulas e voltar para o evangelho, ele falou assim: olha só, se tiver alguém aqui na igreja da igreja da Galácia, que era um território, eram várias cidades, que não esteja concordando com essa mensagem, me perdoe, mas eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Deus. Eu apanhei pelo Evangelho, eu fui preso pelo Evangelho, eu naufraguei pelo Evangelho, eu estou sendo perseguido pelo Evangelho, eu estou estou manchando minha reputação pelo Evangelho, eu estou sofrendo pelo Evangelho para vocês ter a mensagem verdadeira. Eu estou sofrendo para vocês ter o puro leite do Pai. O puro leite eu estou sofrendo. Ele também diz aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, quando a igreja de Corinto era complicadíssima, não aceitava Paulo. Paulo falava, eles não concordavam com Paulo. Aí ele falou assim: Paulo, quando está aqui, é amigável, quando está ausente, é bravo. Paulo, quando está aqui, é uma pessoa gentil. Paulo, quando está ausente, quer dar um de sabichão. Eles pensavam assim. Paulo diz assim: não tem problema, eu vou a terceira vez encontrar vocês, e enquanto eu tiver vida, eu vou me gastar por vocês, eu vou deixar vocês consumir minha vida, porque eu vou sofrer para vocês encontrar o reino dos céus. Eu vou sofrer por vocês, eu vou padecer por vocês. Esse é o convite de Deus. Primeiro, por graça e fidelidade, ele abriu a visão de Ezequiel, abriu a audição e deu um entendimento. Eu tenho certeza que nessa noite Deus está fazendo isso comigo e com você. Enquanto eu lia esse texto, eu falava assim: Senhor, obrigado, porque eu estou vendo, estou ouvindo e estou entendendo. Não há nada mais triste, irmão, do que alguém ver, ouvir e não entender nada. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mente, mas não processa nada. Deus está falando, Deus está usando e não está entendendo, porque falta o entendimento do Senhor. E isso ele deu para Ezequiel, e isso ele está dando para a terra prometida hoje. Segundo, o profeta. Quem disse que ele era profeta? O próprio Deus. Ezequiel, tu vai lá, eles não vão ouvir, eu já sei, mas tem que ser honrada a palavra do Senhor, tu tem que pregar. Agora, eles não vão ouvir, mas eles vão saber no íntimo, eles vão saber na fofoca do dia seguinte, eles vão saber legitimamente que você era um profeta da minha parte. Então Deus que levanta o vaso e anuncia, é Deus que faz isso. Quem promoveu Davi? O próprio Deus. Quem promoveu Davi? Ao ponto de Davi não fez publicidade não, irmãos, mas os filisteus estavam morrendo de medo. Quando Davi foi até Gate, os filisteus para quê? Esse é Davi, aquele que as mulheres estão cantando que ele matou 10.000, aquele que degolou Golias. Deus fez um nome para Davi. E em 2 Samuel capítulo 7, Deus fala isso: eu fiz de você um grande homem, como uns grandes da terra. Terceiro, sua missão é ser fiel e sofrer. Ser fiel e sofrer. Sofrimento está totalmente em concordância com o chamado. O sofrimento faz parte da chamada. Agora, detalhe, encerrando. Não é o sofrimento por causa das minhas escolhas erradas, não. É o sofrimento mesmo em santidade. É o sofrimento mesmo acertando. E isso eu estou falando aqui com meu coração chorando, porque eu estou sofrendo. É o sofrimento em que você está fazendo a vontade de Deus. Você está sendo fiel. Você está renunciando e está sofrendo. 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu tenho uma causa na mão do Senhor que vai para 10 anos. Não aconteceu nada ainda. Eu não vi nada ainda, mas Ele me garantiu. Eu sofro por essa causa. Eu sofro quando eu vejo minha mãe ainda no estado que ela está. E teve uma situação muito interessante, que eu saí para trabalhar 4h40, trabalho no aeroporto, pego 5. Então eu saio 4h40 de moto, rapidinho chego lá. E eu estava orando pela minha mãe. Senhor, toma minha mãe na tua mão. Não sabia que ela estava na rua. Quando eu saio na esquina com a moto, ela está no bar, daquele jeito. Eu fiquei triste, mas eu desci na moto feliz, porque eu falei assim: Ele me fez orar por ela estando ali sem eu saber.
Entende como Deus faz? Tu tá orando por alguém, tu não sabe o que aquela pessoa está passando, está vivendo, não sabe o que o inimigo está preparando, mas tu já está orando, tu já está chegando na frente do inimigo por meio do Espírito Santo de Deus. Então o sofrimento está totalmente atrelado com a chamada. Agora, encerrando, se coloque de pé, por favor. No final Deus deu a graça. Ezequiel pregou a mensagem dura, mas no final Deus deu a graça para o profeta pregar uma mensagem de restauração e ver o seu povo sendo restaurado. No final que eu falo da sua chamada, do seu ministério, Deus deu a graça para Ezequiel pregar a restauração e ver a restauração acontecendo, porque Ezequiel viu o povo voltando para Jerusalém, se consertando com Deus, o culto voltando a funcionar, as coisas se acertando, o povo adorando ao Senhor e Deus trazendo de novo alegria àquele povo. Então nessa noite eu queria dizer para você, você teve a ousadia de ouvir a verdade sem achar ruim? Entenda, Deus quer dar visão, audição e entendimento para você entender tudo, para você não ficar, como eu disse aqui, enganado, para você não ficar entrando na igreja triste e saindo triste. Tu pode andar triste, tem motivos para isso, mas é inconcebível você entrar e sair com a mesma tristeza. É inconcebível você entrar desanimado e sair desanimado. É inconcebível você entrar não crendo já no ano que está por vir e sair do mesmo jeito. Não dá para você sair aqui hoje, nessa terça-feira, do mesmo jeito que você entrou. Não dá, porque Deus está nessa casa. Eu queria